Evangelho de Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 20. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Depois disse aos seus discípulos: chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. Dirão a vocês: lá está ele, ou aqui está. Não se apressem em segui-los, pois o Filho do Homem no seu dia será como um relâmpago, cujo brilho vai de uma extremidade à outra do céu. Mas antes é necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por essa geração. Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e os destruiu a todos. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo, bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Mas no dia que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. Eu venho meditando, estava até no caminho para cá conversando com o pastor, com a diaconisa Dinéia, sobre os acontecimentos da nossa geração, da nossa era, que são para muitos, para o mundo, comum, mas que são repugnantes para aqueles que verdadeiramente estão buscando ao Senhor, entregam a sua vida a Deus. Conversando com o Rodrigo também. E eu já tinha colocado essa palavra no meu coração, porque nós vemos que cada dia que se passa, toda hora, todo momento, cada segundo que se passa, a vinda de Jesus ela está mais próxima. Percebemos isso através dos acontecimentos, percebemos isso através da realidade que vivemos no dia de hoje. Os rumores que nós vemos na televisão, nos meios de comunicação, aquilo que nós escutamos no nosso dia a dia, o que presenciamos, estão enfatizando cada vez com mais veemência a vinda de Jesus. Eu vejo que nesse contexto, Jesus quase sempre, onde Jesus estava, tinha sempre um fariseu ou um doutor da lei, que às vezes queria questionar, interrogar a Jesus acerca de temas que naquela época eram polêmicos, eram complicados, difíceis de serem respondidos. Como Jesus era chamado de mestre, eles sempre tentavam colocar Jesus numa sinuca de bico, apesar de não conseguirem, pelo fato de ser o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Jesus ele sempre tinha uma resposta que era contundente e eficaz para as perguntas que eram feitas a ele. Só que quando nós vemos nesse texto que existe uma coisa que é extremamente interessante. A pergunta que eles fizeram a Jesus é que quando é que seria manifestado o reino dos céus? A tradução para eles do reino dos céus ou seria a vinda do Messias, os acontecimentos posteriores à vinda do Messias e o resgate e a salvação do povo. A visão de Israel naquela época era muito diferente da visão espiritual que hoje nós estamos concentrados. A visão deles era uma visão política, era uma visão de libertação às pressas. Na cabeça deles, eles achavam o seguinte: Messias vai vir, vai cumprir o seu tempo, após cumprir o seu tempo, vai resgatar e salvar toda essa nação dos problemas que nós vivemos atualmente. Quando fizeram essa pergunta para Jesus,
Ele mostrou para os fariseus, que ali lhe perguntaram, e para os discípulos que estavam próximos dele ali naquele momento, que a situação que Jesus tinha em mente como plano já designado por Deus, não era o que estava acontecendo no mundo naquela época. Era o que viria a acontecer posteriormente e como seria a segunda vinda de Jesus para resgatar o seu povo, para levar o seu povo para morar na glória. E nós vemos o seguinte, Jesus ele foi bem simples. Ele disse o seguinte, olha, a manifestação do reino dos céus, ela não é uma coisa visível, não é uma coisa física, palpável, não é uma coisa que nós vamos sentir o cheiro, vamos sentir na nossa pele, não é uma coisa que nós vamos poder tocar. A manifestação do reino dos céus, ela acontece todo dia entre o povo de Deus, entre cada um de nós. Que cada vez que nós clamamos ao nome do Senhor, cada vez que nós nos entregamos para o Senhor, mais Ele vem buscar o seu povo, mais Ele vem manifestar a sua glória no meio de nós. E com isso Jesus começou a falar, vocês, para os discípulos, não vão conseguir enxergar essa manifestação do reino de Deus, porque isso não é para esse tempo, não é para essa geração. Vai acontecer quando esse povo estiver igual aos dias de Noé, onde que tudo era motivo de festa, onde que eles se importavam simplesmente com o bem-estar, com o bem viver, como ele aqui colocou, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, de uma forma desordenada, desenfreada, sem um controle da população. E ele continuou dizendo, vai ser igual nos dias de Ló, como estava Sodoma e Gomorra, uma prostituição homossexual desenfreada. E ali veio o fogo do céu, consumiu aquele povo. Na saída de Ló, veio água do dilúvio, consumiu toda a terra. Na entrada de Noé, a arca. E ele colocou, assim vai ser também no dia da manifestação da vinda do Senhor, da vinda do seu reino. A pergunta que fica para cada um de nós, Jesus, ele teve cerca de 3 anos da sua vida para fazer um apanhado geral das pessoas que ali estariam com ele, das pessoas que seriam os próximos a proliferarem o evangelho. O trabalho de Jesus foi bem concentrado para que eles pudessem entender como é que se daria a manifestação da glória do Senhor. Jesus deixa ciente naquele momento que ele não estava preocupado com os acontecimentos daquela terra e nem queria que eles ficassem afoitos em ver uma manifestação da vida do Senhor precoce, antes do tempo. Porque para muitos, nos finais dos tempos, isso lhes traria angústia. Imagina nos dias de hoje, como nós estávamos conversando ao vir para cá, menos de 5 anos atrás, a nossa geração ainda era conservadora de alguns costumes antigos. Costumes esses que faziam com que a sociedade, aos trancos e barrancos, ainda tinha critérios de evolução e crescimento. 5 anos para frente, nós estamos vendo que está acontecendo uma inversão de valores desproporcional. Os pais não respeitam mais os filhos não respeitam mais os pais. A população está se dando à prostituição, está culminando todos os dias com o pecado, anda com o pecado, mora com o pecado, acompanha o pecado, atualiza o pecado como se fosse um download para a sua vida. O homossexualismo, que era uma coisa discreta na sociedade, agora é uma coisa completamente comum.
Estava até nesse comentário, nessa conversa que nós estávamos falando, eu citei uma reportagem de jornal falando sobre as crianças que estão na fila de espera para serem adotadas, e uma advogada que adotou uma criança com síndrome de Down, e ela veio a público falar: não, porque eu amo as crianças e eu quero que o meu filho seja feliz, vou fazer de tudo para instruí-lo, para que ele possa ter um futuro perfeito, quem sabe daqui para frente arrumar uma namorada ou um namorado. Hoje em dia está tudo assim, né? A gente não pode mais intervir na opção sexual dos nossos filhos. Isso uma advogada falando na matéria do jornal. Você vai na rua hoje, você vai conversar com as pessoas, é até perigoso você usar algumas palavras, você pode ser criticado, condenado pelas suas atitudes, porque o certo agora é errado. E o errado agora está completamente certo. Jesus falou: a manifestação da sua vinda seria nos finais dos tempos, quando a geração estaria contaminada pelo pecado. Onde que a concentração do respeito, da visão mútua do ser humano não seria mais controlada. Onde os direitos das pessoas seriam violados. E esses direitos sendo violados de uma forma comum dentro da sociedade que nós vivemos, é isso que acontece nos dias de hoje. Se você reclamar a atitude homossexual, a atitude de prostituição em público, você é condenado. Porque agora a atitude que eles praticam é correta e a nossa conservação está fora de moda, está desvalorizada, está desrespeitosa aos direitos que o ser humano tem. Aí Jesus falou assim para eles: olha, não se preocupe quando alguém disser para você: não, a manifestação da glória de Deus está lá. Não sai correndo para lá, não, porque quando Jesus vier manifestar a sua glória, sabe como é que vai ser? Todo mundo vai ver. Todo olho verá a manifestação da glória de Deus. Ele vai se manifestar como um relâmpago, que soa a quilômetros de distância, vai da ponta do céu até as extremidades da terra, todas as pessoas conseguem ver. A manifestação do Filho de Deus nas nossas vidas vai ser visível para que o mundo entenda que Jesus está voltando. Que Jesus está preparando um povo para Ele vir buscar nessa terra. Quando Jesus começou a conversar com eles, Jesus alardeou para eles o seguinte: o maior sinal que vocês precisam da manifestação da glória de Deus está dentro de você. O maior sinal que você precisa, que Jesus está vivo, que Jesus vai vir buscar uma igreja lavada e remida no seu sangue, que Ele tem poder, está dentro de você. É como se eu pegasse agora um espelho, colocasse aqui e pareasse a minha face com o espelho e estivesse olhando para a manifestação da glória de Deus. Porque eu sou o motivo da manifestação da glória de Deus. Você é motivo da manifestação da glória de Deus. A pergunta do Senhor para mim e para você nessa noite: será que estamos adequados com o nosso coração para sermos símbolos da manifestação da glória de Deus? Será que estamos entregando a nossa vida, ou estamos prezando os valores desse mundo, ou estamos prezando aquilo que a sociedade nos impõe, ou estamos determinando que devemos viver a moda da nossa era, da nossa geração? Outro dia eu estava conversando com uma pessoa falando sobre questões de família, sobre questões de riqueza, e ouvi uma citação que achei muito interessante. Quando Jesus chega diante do jovem rico, ele falou o quê? E Jesus,
Essas leis aí eu conheço desde quando eu era criança. Desde quando eu era pequeno. Aí Jesus virou para ele: vai, vende tudo que tu tem e me segue. Se você se importar em entregar a tua vida para Jesus, se você se importar em dedicar a sua vida para você ser manifestação da glória de Deus, pode ter certeza que naquele grande dia você vai ouvir: vinde bendito de meu Pai, possuir por herança a terra que estava preparada para você desde a fundação do mundo. Mas se você colocar o teu coração aqui nessa terra, nos valores desse mundo, no ouro, na prata, na prostituição, no homossexualismo, na legislação que o homem tem imposto contra Deus, pode ter certeza, teu destino também será outro. Quando nós pegamos a Bíblia para ler, quando você começa lá de cima, lá de Gênesis, a gente vê o seguinte: o povo não tinha mania de esperar a manifestação da glória de Deus, não. Eles se antecipavam à manifestação da glória de Deus. Eles faziam de tudo para que a glória de Deus se manifestasse até mesmo antes do tempo. E quando nós vemos isso, nós vemos que Deus saiu inúmeras vezes em busca de um povo que clamava pelo seu nome, que lhe adorava, que buscava a sua face, que estava em sintonia, em comunhão com Deus. Sabe o que Deus sempre achava? Um povo desleixado, um povo vagabundo em relação às coisas de Deus, um povo sem compromisso com Deus. Sabe quando é que Israel tinha compromisso com Deus? Quando estava na forca. Israel tinha compromisso com Deus quando tudo ia de mal a pior. Israel tinha compromisso com Deus quando nada dava certo da forma que eles queriam. Aí eles se aplicavam a buscar o Senhor, ou se aplicavam à manifestação da glória de Deus. Quando nós vemos os grandes nomes citados na Bíblia, homens que entregaram a sua vida e fidelizaram a sua vida a Deus, nós vemos uma situação diferente. Que eram pessoas que sabiam que eram detentoras da bênção de Deus, mas não cessavam de se aplicar ao Senhor. Não cessavam de se entregar para Deus. A Bíblia diz que Moisés orou, buscou ao Senhor, foi lá inúmeras vezes em Faraó para poder libertar o povo. Faraó sempre negava. Quando Deus fez aquele movimento, matou os primogênitos dos filhos de Faraó, agora vocês estão libertos. Ele continuou buscando ao Senhor. Deus ia de dia, ia de noite, ia no outro dia, ia de noite no outro dia. Deus estava sempre com eles. Quando pareceu para Moisés que a manifestação da glória do Senhor não iria acontecer, aí ele dobrou o seu joelho e buscou: Senhor, se o Senhor não for comigo, nem adianta, me abandona, me deixa aqui largado nesse deserto para morrer. Risca meu nome do livro. Sabe por quê? Porque o compromisso dele não era com aquela geração. O compromisso dele não era com aquilo que iria acontecer. Não era como uma manifestação visível para que ele pudesse dizer: eu vi Deus abrir o mar, eu vi Deus fazer o maná dos céus. Não. O compromisso dele era com Deus Todo-Poderoso. Por isso Moisés não brincava. Por isso ele tinha sempre a sua vida dentro do controle de Deus, porque tudo que ele fazia era com o seu coração para o Senhor. Ele virou: Senhor, o Senhor me tirou lá do Egito. Lá estava confortável, estava razoável, estava bem. Se o Senhor tirou a mim e esse povo inteiro para morrer aqui no deserto, então como é que eu vou crer num Deus que prometeu a libertação e agora se revolta contra o povo, quer matar esse povo? Sabe por que ele não olhou para a sua situação? Porque quando Deus falou isso com Moisés, sabe o que Deus fez? Falou: Moisés, sai da frente desse povo, deixa eu exterminá-los. Moisés: não. Qual foi a promessa que o Senhor fez? Deus falou para ele novamente: Moisés, sai da frente do povo, você já é detentor da bênção. De você, eu posso fazer com que uma grande nação continue a Abraão posteriormente. De você,
que faz parte desse povo, eu posso dar continuidade à minha obra. Moisés, sai da frente desse povo. Mas ele não estava aplicado com o coração, ele não olhava para ele, não olhava para a realidade daquele povo, ele olhou simplesmente em ter compromisso com Deus Todo-Poderoso e com ser símbolo da manifestação da glória de Deus. Porque o povo precisava de inspiração e Moisés era inspiração. Será que você tem sido inspiração para a tua geração? Será que você tem sido inspiração na era em que nós vivemos? Para o povo consegue olhar para mim, consegue olhar para você e ver assim, realmente a glória de Deus está manifestada na vida dele, porque tudo que ele faz é com o coração para o Senhor? Será que essa é a nossa realidade hoje? Ou nós estamos nos acomodando com os acontecimentos da nossa geração? Está tudo bem, está tudo bom, já estou em Jesus, Jesus está comigo, a gente anda de mão dada, todo domingo eu estou na igreja. Terça-feira, ó, irmã Adriana, eu vou fazer aquela campanha com Jesus, né? Vou agregar os valores dos céus para mim. O meu compromisso de entregar a minha vida para o Senhor, para que eu possa ser manifestação da glória de Deus onde está. Eu não consigo acreditar que nenhum de nós que estamos aqui nessa noite não tem um testemunho eficaz na sua vida da manifestação da glória de Deus. Quantas vezes de repente você teve para morrer? Quantos incidentes já passaram pela tua vida? Quantas coisas ruins já aconteceram a você? Mesmo sem você ser fiel a Deus, mesmo sem você ter um compromisso com Deus, quantas vezes Ele te guardou, quantas vezes Ele te protegeu, quantas vezes Ele te cedeu um braço amigo, um ombro para você chorar, quantas vezes Ele te enviou refrigério, socorro. E quantas vezes eu e você nos comprometemos com Deus? A Bíblia diz que Isaías, na sua ciência, até onde que ela podia alcançar, no capítulo 40, ele senta e fala assim, esse Deus é muito grande. Mesmo que a gente queimasse todos os animais para dar de incenso para ele, eu acho que não seria suficiente. Aí ele explica, esse Deus está sentado fora da terra, com a palma da sua mão ele segura o firmamento fora da terra. A terra está sendo sustentada nas mãos do nosso Deus. Aí ele diz o seguinte, ele vê e conhece a cada um. Quem pôde dar ensinamento para esse Deus? A ciência não consegue explicar como é que a terra foi formada. Vivemos especulações, vivemos teorias. Aí quando Deus estava descendo o sarrafo em Jó, Deus falou para ele assim, será que você pode verdadeiramente dizer para mim, me explicar como é que é formado o osso dentro do ventre de uma mulher? Eu sou Deus Todo-Poderoso. Será que você pode dizer para mim, aonde é que você estava, quem você era, o que você poderia fazer quando eu estava montando as montanhas de cadeias de montes sobre a terra? O que nós somos diante da magnitude desse Deus? Isaías vira para ele e fala assim, só a minha vida como sacrifício não seria o suficiente. Ele olhou para o horizonte do rio do Líbano e falou, nem que nós queimássemos tudo aqui, em incenso para Deus não ia ser o suficiente. Então tudo que eu tenho que fazer tem que ser o melhor para o meu Deus. Porque a manifestação da glória de Deus na minha vida vai ser a melhor possível. Porque Ele vem trabalhando para isso durante todo o tempo. A morte de Jesus, o sacrifício de cruz, não foi em vão. Foi para que o poder e a glória de Deus pudesse se manifestar em você. O que é que eu tenho feito para a manifestação da glória de Deus acontecer na minha vida? Aonde é que eu tenho aplicado o meu coração? Estamos tão preocupados com os acontecimentos,
preocupados com a nossa família, estamos preocupados com o dinheiro que está faltando, estamos preocupados com a situação política do nosso país. O mundo capitalista, ele é complicado. A imagem que nós temos do mundo capitalista é aquele mundo que gira 24 horas por dia, incansavelmente. Todo mundo está correndo para um lado e para o outro. Todo mundo está trabalhando o tempo todo. Todo mundo está se dedicando a alguma coisa, integralmente, toda hora. Porque quer viver bem. Quer ter tranquilidade, quer ter paz. Se privam muitas vezes do descanso, porque eles não entendem que a manifestação da glória de Deus na minha vida me traz paz, me traz alegria, me traz poder para viver, sem preocupação. Porque a glória de Deus todos os dias ela se manifesta. Não foi isso que Jesus falou? A glória de Deus ela tem que se manifestar em você, toda hora, o tempo todo. Então, se o teu coração estiver aplicado para aquilo que o mundo impõe, para aquilo que o mundo determina, você vai viver. De repente vai viver muito bem. Mas será que você vai conseguir entender quando é que foi manifestada a glória de Deus em você? Será que no dia que Jesus vier buscar o seu povo, você vai estar enquadrado nesse povo que vai morar na glória com o Senhor? Ou você vai ser mais um? Senhor, eu profetizei no teu nome. Senhor, no teu nome eu orei, muitos foram curados. Senhor, no teu nome eu dei a mão para o morto e ele ressuscitou. Senhor, entraram 10 na minha igreja endemoniada, eu orei por todos eles, os demônios foram embora. Imagina quão lamentável e triste vai ser: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque eu não vos conheço. Mas Senhor, profetizei inteiro, mas eu não te conheço. Sabe por quê? Porque o coração desse não estava aplicado para a manifestação da glória de Deus, estava aplicado para aquilo que o mundo impõe, para aquilo que o mundo determina, para aquilo que a nação que nós vivemos está te encaminhando. Meu amado, eu vou batalhar todos os dias, porque eu não quero ouvir isso do Senhor. Eu quero ouvir: vinde bendito, possuir por herança. Eu vou batalhar pela minha salvação todos os dias. A Bíblia diz que o reino dos céus é tomado à força. O mundo te determina tanta coisa. Se você for realmente se prender ao mundo, você esquece do reino dos céus. Eu vou me aplicar para isso, porque eu quero morar na glória. A pergunta do Senhor para mim e para você: como é que está o teu coração? Aonde que ele está? Será que você está aplicando o teu coração de verdade no Senhor? Para concluir essa palavra, eu fico olhando, às vezes, à minha volta, às vezes me pego reclamando com Deus algumas situações. Estava até conversando com uma irmã e falando sobre essa questão de nós termos necessidade, apresentarmos essas necessidades ao Senhor, coisas que às vezes se manifestam, acontecem, Deus permite, coisas que Deus muitas vezes Ele não nos dá para a conservação da nossa vida. Às vezes a gente se pega, como eu falei sobre mim mesmo: Senhor, eu preciso disso, preciso daquilo, eu quero que aconteça isso, eu quero que aconteça aquilo outro. E quando nós vamos olhar à nossa volta, o mundo inteiro está dentro de uma grande cratera, se afundando cada vez mais na lama que é o pecado. E quanto mais nós nos aplicamos para os nossos próprios caprichos, ou para as nossas necessidades, muitas vezes temos necessidade. Nessas necessidades acabamos de esquecer que verdadeiramente nós somos a manifestação da glória de Deus, na nossa vida e na vida daqueles que estão à nossa volta. Quando nós entendemos isso, nós paramos de ser ansiosos em relação ao que vai acontecer, ao que vai ser ou não vai ser proveitoso para a nossa vida. E depois de eu ter conversado, eu vi uma situação que me deixou assim paralisado, porque o mundo
ele determina muitas coisas, e aqueles que se aplicam a essas coisas recebem muitas coisas do mundo, só que não conseguem viver integralmente uma paz perfeita dentro do seu coração. Vivem um vazio, vivem uma incontinência, vivem impacientes em relação a objetivos. Eu estava vendo pessoas à minha volta que tinha muito mais do que eu esperava para mim mesmo, mas não tinha a metade do que eu tenho em matéria da glória de Deus. Aí eu parei para entender que nada, de verdade, nenhuma necessidade que nós temos na nossa vida supera o que Deus pode fazer em cada um de nós. Supera o que nós somos como manifestação da glória de Deus. O dia que nós entendemos isso, nós vemos com que verdadeiramente as bênçãos do Senhor, elas acontecem gradativamente. Não precisa você se esforçar muito. Não precisa você brigar muito. Vai até você. Vai até você, até o teu coração. Deus atinge as tuas necessidades. Deus te dá força para você vencer as tribulações do dia a dia. Deus te dá capacidade para você entender como é que as coisas acabam acontecendo no nosso dia a dia. Mas isso só acontece quando a gente se desprende. Se desapega do nosso eu, do nosso querer, da nossa vontade. E eu vi o seguinte, a Bíblia fala, para concluir, que o teu tesouro está aonde está o teu coração. Meu amado, eu quero dizer para você nessa noite, se o teu coração de verdade não estiver em Jesus, você não tem nada. Aplica hoje o teu coração para o Senhor. Aplica hoje, a partir de hoje, todos os dias, o teu coração de verdade para Deus. Vão ter momentos de anseios, vão ter momentos de preocupações, vão ter momentos de tribulações. Mas Deus, Ele está vindo para buscar a sua igreja. Está vindo para buscar seu povo. É tão insuperável a manifestação da glória de Deus, que em Coríntios ele fala o seguinte: aquilo que o olho não viu, a mente não pôde imaginar, o ouvido nunca ouviu falar, são as grandezas que Deus tem preparado para aqueles que o buscam. Meu amado, o céu ele não é só lindo, é imensurável. O que Deus tem preparado para você é muito mais importante do que qualquer coisa que você pode conquistar nessa terra. O que Deus tem preparado para a tua vida, em matéria de salvação, é bem mais criterioso, é mais esplendoroso do que qualquer coisa que você já pôde ver. Nenhuma das maravilhas do mundo pode se comparar com a glória de Deus na tua vida. Nada pode ser igual. Então, aplica hoje o teu coração de verdade para o Senhor. Porque assim, todos os dias, vai se manifestar a glória de Deus em você. Assim, todos os dias, você vai ter tranquilidade no seu viver. E vai ser abençoado cada vez mais e mais pelo Senhor. Amém, irmãos? Convido a igreja a se colocar de pé.